Nosso grupo vai falar sobre diarreia e constipação. Os integrantes do grupo são Camila, Larissa, Lucas César, Micaele e Susan. A diarreia e a constipação intestinal são dois sintomas relacionados com a alteração do hábito intestinal. Saber identificar cada um e entender as diferenças é muito importante. Então, começando pela diarreia, de acordo com a OMS, ela é definida como um desarranjo do intestino com aumento do número de evacuações e fezes amolecidas ou líquidas. Esse sintoma está presente em diversas doenças relacionadas ao trato gastrointestinal e seus dados epidemiológicos são alarmantes. Por exemplo, essa é a segunda causa de morte no mundo entre crianças de 1 mês a 5 anos. Além disso, entre 2000 e 2015, de acordo com o DataSUS do IBGE, foram 3,4 milhões de casos de internações hospitalares por diarreia e 72 mil mortes no território brasileiro. Já a constipação intestinal é caracterizada pela menor frequência de evacuações e fezes mais ressecadas. Esse sintoma está muito frequente na realidade brasileira, acometendo cerca de 20 a 30% da população. O principal fator de diferenciação entre os dois sintomas é o tempo de permanência do bolo fecal no intestino grosso. O intestino grosso está localizado na cavidade abdominal, conforme representado à direita na imagem. Ele compõe a parte final do tubo digestório e é dividido, como podemos ver na imagem à esquerda, em colo ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Esse órgão é especializado na reabsorção de água, portanto, quanto maior o tempo de permanência do bolo fecal nesse local, maior a reabsorção de água e mais ressecadas são as fezes, como no caso da constipação. Já na diarreia, a permanência no intestino é menor, tendo menor absorção de água, conferindo então o aspecto líquido das fezes. Por isso, em um caso de diarreia, é muito preocupante a evolução para uma desidratação grave. Falando agora exclusivamente da diarreia, nós temos que a diarreia caracteriza-se pelo número aumentado de dejeções, mais de 3 evacuações por dia, diminuição da consistência fecal e às vezes restos alimentares nas fezes. Dentre as principais causas da diarreia estão as infecções intestinais, seja por vírus, parasitas ou bactérias, doenças intestinais como a colite ulcerativa e a síndrome do intestino irritável, estresse também e além da ansiedade, fora a intolerância e as alergias alimentares também podem ter. A diarreia ela pode ter algumas classificações, como podemos ver, primeiramente, sendo dividida entre alta ou baixa. Alta, sendo originada no intestino delgado, e baixa, sendo originada no cólon. Certo? Na alta, nós temos algumas características, como as poucas dejeções ao dia, fezes volumosas, presença de reais alimentares e ausência de muco. Na baixa, temos as múltiplas dejeções ao dia, pouco volumosas, sem restos alimentares e com presença de muco, pus e pode conter sangue. A diarreia baixa compreende dois grupos, aguda e crônica, sendo considerada aguda quando tem duração de 2 a 3 semanas, enquanto se perdurar por 4 ou mais semanas é considerada crônica. Agora temos a classificação inflamatória e não inflamatória. A inflamatória é caracterizada por evacuações frequentes, pequeno volume, com muco ou pus e algumas com sangue. Já a não inflamatória, fezes aquosas, volumosas, sem sangue, muco ou pus e geralmente sem febre. Agora falando um pouco dos tipos, nós temos os tipos da diarreia classificados em osmótica, secretora, motora, exudativa e também, como eu citei, os grupos, sendo aguda ou crônica, na diarreia baixa, certo? Falando um pouco do diagnóstico da diarreia, nós temos que ficar bem atentos pela divisão, porque a diarreia aquosa, por exemplo, tem um diagnóstico diferenciado, sendo vírus, toxina, da cólera, cólera e Clostridium difficile. Já a diarreia com sangue, ela tem outro diagnóstico, sendo podendo ser Escherichia, Salmonella, Campylobacter e E. coli enterohemorrágica. Isso nos deixa claro os patógenos que são mais associados em cada tipo de diarreia e além levando em conta, né, as características das dejeções. Bom, agora mudando um pouquinho de tópico, falando sobre a constipação. A constipação intestinal, que a gente bem conhece, né, como intestino preso ou prisão de ventre, ela é definida como uma alteração no funcionamento do intestino, tendo ali uma dificuldade, né, em evacuar, com diminuição na frequência das evacuações ou um aumento na consistência das fezes, como eu bem sinalizei aqui no slide.
No segundo quadradinho, eu ressaltei que a constipação não é considerada uma doença, e sim considerado um sintoma que pode estar ali associado a alguma patologia ou a distúrbios funcionais das estruturas, né, que estão envolvidas ali na evacuação, assim como pode estar associado a fatores ambientais, idades ou a hábitos pessoais. Aqui, como a gente pode ver, por ser uma condição multifatorial, a constipação pode ser dividida em primária ou secundária. Na constipação primária, que também pode ser chamada de funcional, que é a forma mais comum, ela pode estar relacionada a uma alimentação inadequada, ao sedentarismo ou até mesmo uma postura imprópria, né, no ato da defecação. Nesse contexto geral, a baixa ingestão de fibras, com a baixa ingestão de água e a falta de exercícios físicos, eles alteram ali a regularidade da atividade intestinal. De forma normal, as fibras elas agem auxiliando na formação do bolo fecal, e em conjunto com essa quantidade de água e com a atividade física, tem ali um estímulo da atividade muscular intestinal. Já que na segunda parte, na constipação secundária ou constipação orgânica, ela pode ocorrer a partir de distúrbios que vão interferir, né, na motilidade gastrointestinal, interferindo de forma direta na absorção do intestino grosso. Aqui a gente tem de exemplo distúrbios de ordem endócrina, neurológica, metabólica. Os distúrbios de ordem neurológica a gente pode ter como exemplo o Parkinson, os distúrbios de ordem endócrina, o hipertireoidismo, e aqui por último os fatores iatrogênicos, que seriam as medicações, como os antidepressivos ou anticolinérgicos. Aqui, por último, eu trouxe os critérios que são usados para estabelecer se uma pessoa sofre de constipação e ressaltar sobre a importância de uma boa anamnese, né? Ali na exploração do início dos sintomas, da duração, na caracterização desses sintomas. Então, as circunstâncias principais que são consideradas é o esforço na hora de evacuar. Aqui no segundo é a consistência e a forma das fezes, a sensação, se há uma sensação de evacuação incompleta ou de obstrução, se é necessário fazer manobras, né, na região abdominal, que de alguma forma facilitaria ali as evacuações, e considerado também quando há menos de 3 evacuações por semana. A gente vai entender agora, então, sobre a fisiopatologia dessas duas alterações intestinais. A diarreia tem 4 mecanismos fisiopatológicos pelos quais ela se manifesta. Ela pode ser uma diarreia classificada como osmótica, secretora, inflamatória ou por aumento de motilidade intestinal. A diarreia osmótica ela é caracterizada pela incapacidade da mucosa intestinal em absorver substâncias osmoticamente ativas. Isso acontece geralmente por uma perda das enzimas envolvidas na absorção de carboidratos ou por uma sobrecarga de substâncias de elevada osmolaridade. A diarreia secretora, por outro lado, ela acontece por uma secreção anormal de líquidos e sais. Também pelo intestino delgado e grosso, pelo estímulo de substâncias ou toxinas, como as bacterianas, por exemplo, né? Já a diarreia inflamatória, por sua vez, ela tem uma origem em uma inflamação com lesão ou ulceração da mucosa, que acaba diminuindo a capacidade de absorção intestinal e causa fezes com sangue, muco ou mesmo pus. Bom, por fim, quando você tem uma diarreia por aumento de mobilidade, ela acontece justamente por um aumento da velocidade do trânsito intestinal. Isso acontece geralmente pela presença de agentes infecciosos que produzem enterotoxinas que alteram essa motilidade. Bom, e já a constipação, ela tem uma fisiopatologia complexa, justamente pelas diversas etiologias que ela tem. Como práticas alimentares, o consumo de fibras, né? Doenças endócrinas e metabólicas, afecções neurológicas, uso de medicamentos, distúrbios da motilidade intestinal, né? Fatores constitucionais hereditários e distúrbios psicossociais, que causam principalmente a constipação de trânsito intestinal normal. Mas como que funciona de modo geral a constipação, né? A fisiologia dela? A gente sabe que o cólon do intestino grosso ele é responsável por reabsorver a água do conteúdo intestinal que é derivado do intestino delgado. Em caso de um mau desempenho dessa função de reabsorção, devido a essas diversas causas, né, que eu mencionei,
ocorre alterações na consistência das fezes. Caso haja um excesso de reabsorção de água, as fezes elas serão secas e duras, dificultando o trânsito e a saída delas para o exterior. E se, pelo contrário, né, houver uma diminuição na absorção de água, então as fezes elas estarão altamente hidratadas e vai ocorrer a diarreia, como eu já expliquei anteriormente. No que se refere aos sinais e sintomas, no caso da constipação, as principais queixas do paciente são o desconforto e ou dor abdominal, flatulência, urgência fecal e a presença de fezes endurecidas. Nos casos de diarreia, as principais queixas são fezes amolecidas ou líquidas. Outros sinais e sintomas também podem estar associados, como febre e sinais de desidratação, dentre eles a micção reduzida, boca seca e sede extrema. A terapêutica da constipação intestinal baseia-se na orientação higieno-dietética, que inclui a ingestão de fibras, hidratação adequada, que varia de 30 a 50 ml de água por quilo ao dia, e também a reeducação dos hábitos de evacuação, sendo importante restabelecer a disciplina de horários e a obediência ao reflexo evacuatório. A terapia farmacológica inclui fármacos incrementadores do bolo fecal, que promovem uma retenção hídrica, aumentando o volume fecal, reduzindo sua consistência e facilitando a evacuação, tais como a policarbofila cálcica, que é uma fibra sintética, e a metilcelulose, que é uma fibra semissintética. Os laxativos osmóticos geram um meio hiperosmótico, que propicia a absorção de água, fazendo com que o volume de fezes aumente e os movimentos peristálticos sejam estimulados, sendo comum o uso de lactulose. Já os laxativos estimulantes podem estimular a defecação por dois mecanismos: pelo estímulo nos nervos da mucosa intestinal e pelo aumento da secreção de água e eletrólitos para o intestino, sendo o óleo de rícino um exemplo. Os laxativos emolientes são agentes de superfície que facilitam a mistura de água e gordura, amolecendo as fezes e retardando a absorção de água no cólon. Eles podem, em médio e a longo prazo, diminuir a absorção das vitaminas lipossolúveis, e como exemplo podemos citar o óleo mineral. A orientação dietética da terapêutica da diarreia consiste na reidratação oral e em uma dieta equilibrada, sendo importante priorizar alimentos com fibras solúveis. No que se refere à terapia farmacológica, uma das opções é o uso de antidiarreicos, que inclui os antimotilidade, como a loperamida, que atua reduzindo a motilidade intestinal e, consequentemente, a frequência de evacuação. Já no que se refere aos agentes antissecretores, eles têm a propriedade de diminuir a excreção de secreções entéricas, a capacidade de absorver toxinas liberadas no intestino e também possui ação antibacteriana. Um exemplo é o subsalicilato de bismuto. Os sais servem para prevenir a desidratação através da reposição de água e eletrólitos. Como exemplo, temos o magnésio, cloreto e o sódio.